Jovens, nós somos uma geração que ama a Deus, que ama a nossa missão, que ama o nosso propósito, amém? Olha para o irmão que está do seu lado e fala assim: eu sou a geração que ama a Deus mais do que tudo e que vive o seu propósito. Eu acho que ficou muito fraco isso. Vamos botar energia nisso aí? Nós somos uma geração, vira para o teu irmão e fala assim: nós somos uma geração que ama a Deus, uma geração que vive os propósitos de Deus, e nós vamos ganhar 3 corações, nós vamos ganhar 3 corações, nós iremos ganhar 3 corações, em nome do Senhor Jesus. Aplauda o Senhor bem forte, glória a Deus, aleluia. Querido, o tema dessa palavra nessa noite é compaixão. Olha para o teu irmão e fala assim: compaixão. Você tem compaixão? A compaixão a qual Jesus nos ensinou, a compaixão que a Bíblia descreve, não é ter empatia pela outra pessoa, mas a compaixão a qual Cristo nos ensinou, a forma que Jesus viveu. Nós somos cristãos, amém ou não amém? E o que significa isso? Somos imitadores, pequenos cristos. Isso significa que nós precisamos fazer como Ele fez, andar como Ele andou, e viver como Ele viveu. E quando nós falamos de compaixão, não é simplesmente ter uma empatia pela outra pessoa. Ter empatia, glória a Deus, aleluia. Mas não é simplesmente isso, vai muito além do que ter somente empatia pelo próximo. Nós precisamos amar o próximo como a si mesmo. Não é isso que a palavra de Deus nos ensina? Então, existe um texto, Mateus capítulo 9 e versículo 36. O Evangelho segundo Mateus, capítulo 9 e versículo 36. Olha o que a palavra do Senhor diz: vendo ele a multidão, compadeceu-se deles, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. O avivamento, ele não produz apenas uma intensidade espiritual, ele produz uma sensibilidade espiritual. Todo avivamento, ele precisa de alguns pilares para acontecer. Um dos pilares foram falados na palavra passada, que é o arrependimento. Mas nós precisamos entender que o avivamento, ele também não é somente uma intensidade espiritual. Quem gosta de avivamento? Eu sou apaixonado pelo avivamento. Eu sou apaixonado pelo avivamento. Mas só que o avivamento não é simplesmente uma intensidade espiritual, mas também um aumento de uma sensibilidade espiritual. E isso é muito interessante você entender isso, jovem, porque você passa a ter um entendimento, ter um olhar diferente para as coisas. E esse tema é um tema bastante interessante. Quando Deus move o coração de um povo, Ele também alinha esse coração ao seu propósito. Eu acho que você não entendeu. Quando Deus move o seu coração, quer dizer que Ele está alinhando o seu coração ao propósito dEle. Todas as vezes, querido, que existe um avivamento, que existe um movimento, que existe algo que Deus está fazendo, é porque Deus está alinhando o povo, o seu coração, ao propósito do Senhor. E a compaixão, ela faz parte de tudo isso. Não somente uma intensidade espiritual, mas uma sensibilidade espiritual, que conduz e que produz a compaixão. Jesus Cristo, ele não olhava ou somente observava a multidão, ele se compadecia dela.
No versículo Mateus, nesse versículo 9 e 36, ele deixa bem claro que Jesus, ele se compadece, ele tem compaixão, porque a multidão, ela estava aflita. É a palavra de Deus que fala sobre isso. É o próprio texto que diz sobre isso. A compaixão, querido, olha para o teu irmão, que eu vou te dar uma chave agora. O Espírito quer trazer uma chave para você. A compaixão, ela revela o caráter de Cristo em nós. Olha para o teu irmão e fala isso. A compaixão, ela revela o caráter de Cristo em nós. A compaixão de Cristo não permanece somente no sentimento. Ela manifesta em ações restauradoras. Você pode ver que todos os milagres que Cristo fez dentro do seu ministério, houve uma ação, um movimento do próprio Jesus para que houvesse a restauração. Jesus, quando ele ia fazer um milagre, ou quando ele ia fazer alguma coisa, prodígio, o que seja, a primeira coisa que Jesus fazia, sabe o que era? Ele parava: o que queres que eu te faça? Jesus, ele parava, ele mudava qualquer rota, ele mudava qualquer destino, para ouvir e se compadecer de qualquer pessoa que estivesse passando por alguma dificuldade ou por algum problema. Antes de qualquer coisa, antes de qualquer movimentação, antes de qualquer ação restauradora, existia da parte de Jesus a compaixão. Antes de qualquer movimento, antes de qualquer situação, precisa haver da nossa parte compaixão pelo próximo. A pergunta que eu faço para você, e que me deixou em crise quando eu recebi esse texto para pregar, sabe o que foi? Será que eu tenho olhado para as pessoas que estão do meu lado? Será que eu tenho ouvido? Será que eu tenho visto? Será que eu tenho percebido a vida do meu irmão? Será que existe dor? Será que existe problemas? Será que existe dificuldades? O que passa na vida do meu irmão? O que passa na vida daquela pessoa que trabalha comigo? O que passa com aquela pessoa que estuda, que senta na escola ou na faculdade do meu lado? Será que eu tenho compaixão? Ou será que somente da minha parte só existe o julgamento? Quantas pessoas que já sentaram do seu lado de mau humor, ou com a cabeça baixa, ou com uma expressão de tristeza? Quantas pessoas que nós encontramos no dia a dia, que estão passando por tremendas dificuldades, angústias, aflições, e da nossa parte, nós nem conseguimos ouvir essas pessoas. Jesus, o tempo todo, antes de uma ação, antes de uma reação, antes de qualquer milagre, a primeira coisa que Jesus fazia era ouvir e entender o que estava acontecendo com aquela pessoa. Muitas vezes nós julgamos as pessoas e não ouvimos as pessoas. Muitas vezes nós tiramos conclusões precipitadas, mas nós não sabemos o que aquela pessoa tem vivido, ou o que ela tem passado. Entenda algo nessa noite, Arena Jovem. Você, jovem, você é um agente de transformação. Você é um agente de transformação. Deus, Ele quer usar você. Olha para o teu irmão e fala assim: Deus quer usar você. Mas nós precisamos fazer conforme Jesus faz. Nós precisamos fazer do jeito que Ele nos ensinou. A compaixão, ela faz parte do avivamento, de um aumento, de uma sensibilidade espiritual, para que possamos ter discernimento, entendimento, para que possamos ser agentes de restauração, agentes de transformação na vida de uma pessoa. Quem está me entendendo, diga amém. Quem está me entendendo, diga amém bem alto. Marcos capítulo 1,
versículo 40. Evangelho segundo Marcos, capítulo 1 e versículo 40. A Bíblia diz: aproximou-se dele um leproso, e movido de grande compaixão. Repita comigo isso: movido de grande compaixão. Olha que interessante. Jesus estendeu a mão e o tocou e disse: quero, fique limpo. Você pode aplaudir essa palavra? A compaixão de Cristo, ela não permanece somente no sentimento. Não adianta eu sentir compaixão por uma pessoa, mas se esse sentimento, ele não termina em uma ação, uma manifestação de ação. Foi o que aconteceu nesse versículo. Jesus se compadeceu, ele teve compaixão, mas houve ação da parte de Jesus. Não adianta você ouvir uma história triste e se sentir triste junto com aquela pessoa. Glória a Deus por isso, amém. Mas da nossa parte também precisa haver uma manifestação, uma ação. Irmão, peraí, eu estou com você, eu estou junto contigo, eu vou orar. O que eu posso fazer por você? Às vezes, querido, uma pessoa na rua só precisa de um abraço para a vida ser restaurada. Às vezes, amado, a pessoa que está do seu lado, ela só precisa ouvir um te amo que sai da sua boca para ela receber uma cura. Às vezes, meu querido, uma pessoa, ela só precisa ouvir: fique em paz que eu estou junto com você, eu vou até o final contigo. Não adianta eu ter somente o sentimento da compaixão, se não houver uma manifestação, uma ação segundo esse sentimento. E é isso que Cristo nos ensina o tempo todo. Quando você olha o ministério de Jesus, existia o quê? Compaixão da parte de Jesus, mas existia a manifestação da ação da compaixão da parte de Jesus. Todos os milagres de Jesus, ele se compadecia daquelas pessoas, mas havia da parte dele a ação: vem aqui, vou orar com você e você vai ser curado. Vá em paz, a tua fé te curou. Jesus sempre manifestava algo, uma palavra de consolo. Esses dias, em uma célula, uma palavra que todo mundo conhece, um texto que todo mundo conhece, que é a mulher do fluxo de sangue. E durante a célula, aquela palavra tomou uma profundidade muito grande, onde houve várias revelações naquele texto. Quando você olha aquele texto, é muito interessante. A Bíblia só fala da mulher do fluxo de... Em nenhum momento a Bíblia fala do nome dela. Aquela mulher, ela não tinha identidade. Ela só era classificada como uma mulher enferma. Só que quando ela foi até Jesus, algo me chamou a atenção e houve uma revelação. Sabe o que Jesus fez? Filha, a tua fé te curou. Jesus deu uma identidade de filha para ela. Ela estava abandonada. Ela estava num lugar esquecida, sem expectativa, sem perspectiva. Ela estava esperando a morte. A família já tinha abandonado. Mas quando ela encontrou Jesus, Jesus deu um nome para ela e chamou ela de filha. Quando você se compadece e manifesta ação e vive conforme a Bíblia nos ensina, nós nos tornamos os maiores agentes de transformação. Nós tornamos os maiores agentes de transformação na terra. Você, Arena, você, jovem, você é um agente de restauração. Você é um agente de transformação. É através da tua vida que Deus quer fazer. Não adianta eu sentir pena do irmão, não adianta eu só me compadecer do irmão. Precisa haver ação da minha parte, como Cristo nos ensinou. E nós somos essa geração. Nós somos essa geração que é um agente de transformação para mudar 3 corações em nome de Jesus. Você acredita? Então aplauda o Senhor bem forte.
em nome de Jesus. Quando nós olhamos o livro de Hebreus, Jesus, ele começa a identificar as nossas condições. Hebreus capítulo 4, versículo 15. Olha que interessante. Hebreus 4, versículo 15. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Aqui, Jesus ele descreve algo muito interessante. Ele se compadece do quê? Da minha e da sua fraqueza. Jesus ele sabe que nós somos fracos, somos totalmente limitados. E ele se compadece de toda essa dificuldade, de todas essas limitações que nós temos. Querido, não adianta você achar que você é um super-homem ou uma super-mulher, a Mulher Maravilha, que você tem superpoderes. Nós não somos nada sem a presença de Deus. Nós não somos nada sem a presença de Jesus. Nós não somos nada sem Jesus. E nós só conseguimos através dele. Porque ele se compadeceu de mim e de você. Por isso que ele morreu por mim e por você aonde? Na cruz. Foi por causa disso. Nós precisamos entender que a nossa força, que a nossa vida, que a nossa fonte é Jesus. Olha para o teu irmão e fala assim: a nossa fonte é Jesus. A compaixão não é fraqueza, é a expressão redentora de Deus. Vou repetir para você pegar. Quem entender vai começar a entender essa palavra a partir desse momento. A compaixão, querido, não é fraqueza, é a expressão redentora do próprio Deus. É a expressão redentora do próprio Deus. Quando nós começamos a desenvolver isso em nós, nós passamos a ficar parecido com quem? Com Cristo. Não adianta eu falar, e lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26, 27, nós somos a imagem e a semelhança de Deus. Mas será que nós praticamos essa imagem? Será que nós praticamos essa semelhança? Será que nós temos andado como Cristo andou? O que você tem deixado de fazer, que você já foi ensinado, que você já aprendeu? Quantas pessoas você deixou de abraçar? Quantas pessoas você deixou de ouvir? Sabe qual é uma das maiores ansiedades hoje da nossa geração? O desejo de ser ouvido. Entra entre as 5 maiores necessidades hoje da humanidade: a necessidade de ser ouvido. Interessante. Quantas pessoas que você não tem paciência para ouvir? Você que é líder, às vezes você não quer ouvir o seu discípulo. O seu discípulo está gritando, querendo falar algo. Às vezes o seu filho quer falar com você e você não quer escutar. Às vezes o seu pai, o seu irmão, as pessoas que você ama. Existe uma necessidade, querido, hoje, no ser humano de ser ouvido. Jesus ele nos ensina no caminhar dele que nós temos que parar e ouvir. Nós precisamos parar e ter compaixão e entender o porquê que aquela pessoa é daquele jeito, porquê que ela vive daquela forma, porquê que ela entra em crises. Mas a primeira coisa, o primeiro momento do nosso comportamento é o julgamento. Nós temos que parar de julgar e ter compaixão mais, e se compadecer mais. Essa é a palavra. Nós precisamos andar conforme Jesus andou. Lucas capítulo 10, versículo 33. A compaixão é a evidência da transformação interior. Isso é forte. A compaixão é a evidência da nossa transformação interior.
se você não consegue se compadecer pelo próximo, não há transformação dentro de você. Se você não consegue ter compaixão do teu irmão, ou das pessoas que você convive, ou seu ciclo social, é impossível que o seu interior foi transformado. O cristão, ele precisa ter o interior transformado pela presença de Deus, pelo Espírito de Deus. Existem muitos sinais, existem muitas características, existem muitos pilares que comprovam a transformação do nosso interior. E um desses pilares, querido, é quando nós manifestamos a compaixão pelo outro. Será que eu tenho compaixão pelo outro? Será que eu tenho ido lá fora para falar do amor que eu tenho vivido aqui dentro? Será que eu consigo falar do amor para aquelas pessoas que precisam ouvir do amor? Ou será que nós temos sido tão falhos nesse ensinamento? Lucas, né? Capítulo 10, versículo 33, a Bíblia diz: certo samaritano, vendo, o compadeceu-se dele, e chegando, pesou-lhe, ou ajudou-lhe, ou curou-lhe os ferimentos. Não há avivamento autêntico onde o relacionamento é somente vertical e não produz impacto horizontal. Meu Deus. Vou repetir para você entender, Arena. Não há avivamento autêntico aonde o relacionamento vertical é o teu relacionamento com Deus, não produz compaixão horizontal com o próximo. Não existe relacionamento com Deus, querido, se você não tem compaixão com o próximo. É isso aqui que está falando. Ah, mas eu tenho vida com Deus, eu tenho isso, eu faço isso. Se você não consegue conectar com o próximo, se você não tem compaixão com o próximo, você não tem vida com Deus. Porque a primeira coisa que Deus nos ensina, amar a Deus acima de todas as coisas, amém? Não é isso que a palavra diz? E o outro mandamento? Amar o próximo como a ti mesmo. Se isso não está acontecendo, quer dizer o quê? Que de forma alguma você está se relacionando com o próprio Deus. 1 João capítulo 4, versículo 20. A Bíblia diz: se alguém dizer, amo a Deus, e odiar o seu irmão, é mentiroso. Quem que é o pai da mentira? Quem é o pai da mentira? Vou repetir esse versículo para você entender esse contexto. Se alguém disser, ama a Deus, e odiar ao seu irmão, ele é mentiroso. Foi aquilo que a gente acabou de falar. Não existe relacionamento vertical se não existe conexão horizontal. Não adianta você falar que ama a Deus e odeia o seu irmão, não tem compaixão do seu irmão, não tem paciência com o teu irmão, não ouve o seu irmão. Continuando o versículo: ora, temos da parte dele estes mandamentos, que aquele que ama a Deus também ama o seu irmão. Olha para o teu irmão e fala assim: eu amo você em Cristo Jesus. Eu amo você em Cristo Jesus. Eu amo você. Olha para o teu outro irmão e fala: eu amo você em Cristo Jesus, querido. A diferença não está no conhecimento religioso, mas na disposição de agir. Existem muitas pessoas que têm um conhecimento religioso muito grande, vive a visão, são doutores da palavra, mas não praticam nada disso. Existem muitas pessoas que existe uma sabiência muito grande da palavra de Deus, do conhecimento, mas não manifesta em ação aquilo que ela conhece, não manifesta em ação aquilo que ela aprendeu. Querido, a fé sem obra ela é? A fé sem obra ela é? A fé sem obra ela é? Não adianta nada. A palavra diz que a fé ela vem pelo ouvir. Ouvir o quê?
a palavra de Deus. Não adianta você ser cheio da palavra de Deus e não ter a prática dela. Não adianta você ter um conhecimento absurdo, ser religioso, estar no culto, estar na célula, estar na missão, mas se você não coloca nada disso em prática, você vai virar uma baleia espiritual, até estourar e morrer. O que Cristo está nos ensinando, tudo que você aprende, você tem que colocar em prática. O que essa palavra tem nos ensinado hoje, que nós precisamos manifestar em ação a compaixão que nós temos pelo próximo. Não adianta você ouvir uma história, nossa, você viu que o irmão está passando dificuldade, você viu que o irmão está assim, quantas pessoas dentro da igreja têm ouvido histórias tristes dos outros irmãos, mas o que você está fazendo? Você só está ouvindo ou sendo um espectador? Qual a ação que você tomou nesses últimos dias? Pô, o irmão está passando uma dificuldade, vamos lá na casa do irmão. Ou a irmã está desviada, vamos lá ver o que aconteceu, vamos orar pela vida dela, vamos tentar entender, vamos ouvir o que houve. Só que não, desviou, não está vindo na igreja, deu prioridade a outras coisas. Às vezes, querido, você tem uma ferida com o teu pai, porque até hoje você não ouviu ele. Às vezes você tem uma ferida com a tua mãe, porque até agora você não sentou para ouvir a versão dela. Às vezes você tem uma ferida com seu marido, com pessoas, mas até agora você não sentou para ouvir essas pessoas. Eu só melhorei o relacionamento com meu pai, sabe por quê, querido? Porque um dia eu viajei com ele, ele contou a história da vida dele para mim. Aí eu entendi muita coisa que aconteceu comigo. Muito julgamento caiu por terra. Eu passei a ter outra visão do meu pai. E é isso que você precisa entender. Tem muitas coisas na sua vida que tem passado despercebido, porque você se tornou um espectador da palavra de Deus. Você ouve, você vê, mas você não age. Nós não podemos ser uma geração desse jeito, uma geração de espectadores, que vem, assiste, aprende, mas na hora que quer para colocar em prática, você fala que para você é muito difícil, eu não consigo. O caráter de Cristo se revela através da compaixão que você tem pelo próximo. O caráter transformado, ele se revela através da compaixão que você tem pelo outro. Você só vai conseguir amar vidas, querido, a partir do momento que você desenvolver isso no seu coração. Você só vai lá fora buscar o perdido a partir do momento que você se compadecer dele. Nós queremos o arena cheio, amém ou não amém? Mas se você não se compadecer daquelas pessoas que estão lá fora, o arena ele nunca vai encher. Nós precisamos ir lá, nós precisamos ouvir. Que dia que você ouviu alguém e falou assim, irmão, mas existe Jesus que pode transformar a tua vida. Ah, mas ele é viciado em drogas, ele é viciado na pornografia, ele é viciado na prostituição, ele é viciado no álcool, ele é viciado nisso ou naquilo. A minha família não tem jeito mais. Você precisa desenvolver e manifestar em ação a compaixão, da mesma forma que Jesus ele manifestou. Olha para o teu irmão e fala assim: nós somos essa geração. Nós somos essa geração. Fala para ele, fala para o outro lado, fala: irmão, nós somos essa geração. O avivamento genuíno, ele rompe a indiferença e alivia a responsabilidade. Para a gente partir para o final, a compaixão, ela nos envia direto à missão. A compaixão, ela vai te enviar direto para a missão. Por quê? Porque você vai passar a compadecer das pessoas. Às vezes você fala: Glauber, mas eu tenho vergonha de ir lá fora buscar. Mas você convive dentro da sua casa, você convive dentro de uma escola, você convive dentro de uma faculdade,
você convive aonde você trabalha. Muitas vezes a gente acha que a gente precisa ir lá fora, nas esquinas, nas bocas, na rua, no sinal. A gente acha que é somente isso. Mas às vezes, querido, a tua missão está dentro da sua casa. Às vezes, amada, a tua missão ela está dentro da tua escola. Às vezes a tua missão está na esquina da tua casa. Às vezes você acha, mas eu não consigo ganhar muitas pessoas. Deus quer te usar para ganhar uma que ganha multidão. Não se prenda somente nisso, nesse sofisma limitante da tua mente. Eu não consigo lidar com muitas pessoas. Querido, não é questão de muitas pessoas. Já não se trata mais de você, se trata de Jesus. Deixa Ele fazer através de você. A única coisa que Deus quer fazer, querido, é que você entenda a sua posição na terra. É somente isso. Através de você como um agente de transformação, um agente de restauração, você pode ganhar um que ganha 3 corações inteiros. E você faz parte disso. E você fez parte disso. No dia que você chegar lá, Jesus vai falar: aqui está teu galardão. Acho que você não entendeu. Acho que você não entendeu. Acho que você não entendeu. No dia lá, quando você encontrar com Jesus, Jesus vai mostrar aqui, está aqui seu galardão. Não é porque você ganhou ganhou pouco, ganhou muito ou ganhou menos, querido. É você fazer a tua parte bem feita. É isso que interessa. É você viver conforme Jesus viveu. Às vezes a sua missão é ganhar uma pessoa só. Às vezes a sua missão é só isso. Às vezes a sua missão é ganhar somente a tua casa. Você quebra um ciclo de maldição. Eu estava falando sobre isso no Arena Jovem hoje. Nós somos agentes que podemos quebrar ciclos de maldição. Você, querido, é uma pessoa que está quebrando o ciclo da tua casa. Você é uma pessoa que está quebrando o ciclo da tua escola. Tem suicídio, tem homossexualismo, tem drogas, tem isso. Mas através de você tudo pode mudar naquele lugar. Através de você tudo pode mudar onde você coloca a ponta do teu pé, querido. É através de você. Nós somos uma geração que vai mudar 3 corações. Olha para o teu irmão, você vai falar para o teu irmão: você a partir de hoje está entendendo a tua posição. Hoje você está entendendo que você é um agente de restauração e de transformação. E através de você ciclos irão ser quebrados. Em nome do Senhor Jesus. Aplauda o Senhor bem forte. Após declarar sua compaixão pela multidão, Jesus afirma, Mateus capítulo 9, versículo 37. A compaixão, ela sempre vai nos enviar direto à direção da nossa missão. Mateus 9, 37, a palavra do Senhor diz: a seara é realmente grande, mas poucos são os trabalhadores. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que manda trabalhadores para a sua seara. Deus está te chamando hoje. Deus está te chamando hoje. A seara é grande, mas são poucos os trabalhadores, como diz a palavra. Mas o dono da seara é muito maior. Ele é o Deus da nossa vida. Ele é o Deus que vai usar você. Através de tudo isso que você está aprendendo hoje no Arena Jovem, querido, em nome de Jesus. A compaixão, ela vai produzir o envio. Toda vez que você desenvolve esse sentimento de compaixão, você está disponível para viver os propósitos de Deus lá fora, para viver o propósito de Deus na sua casa, para viver o propósito de Deus na sua família, nos lugares aonde quer que você esteja, independente de qualquer situação. Glauber, eu sou limitado. Deus levantou Moisés, que era gago, para ser um dos maiores líderes da Bíblia. Só para você entender. Glauber, eu não consigo. Não consegue por quê? Não se trata mais de você, se trata de quem te fortalece. Não se trata mais sobre as suas limitações ou suas capacidades. Se trata da presença de Deus que coloca você de pé. Não se trata do teu intelecto, se trata da palavra que se cumpre todo dia na sua vida. Não se trata mais, querido,
das tuas fraquezas. É na sua fraqueza que Ele te faz forte. Glauber, mas eu sou o improvável da minha casa. É desse que Deus gosta. É desse que Deus gosta. Às vezes você acha, eu não vou dar certo, eu não vou conseguir, para mim é difícil. Ainda bem que para você é difícil. Quer dizer que você está no caminho certo. O povo avivado não se fecha em experiências internas. Ele se move em direção à necessidade do mundo lá fora. O povo avivado, ele não se fecha somente nas experiências que a gente vive aqui na igreja. Existe uma necessidade, querido, do avivado e no mundo lá fora, para mostrar, para buscar e mostrar o que você está vivendo aqui dentro. Você vai começar a entender o seu propósito a partir do momento que o avivamento que começa dentro de você desperta a vontade, o desejo de viver a missão lá fora. Viver a missão dentro da igreja é muito fácil. É muito tranquilo nós estarmos aqui, a gente faz um movimento aqui, a gente está aqui. É um movimento interno. Mas quando você está avivado de verdade, existe uma necessidade dentro do teu coração de buscar lá fora. Existe uma necessidade de cumprir o ID lá fora. E nós somos essa geração que vai viver esse avivamento em nome de Jesus. Para a gente finalizar, a compaixão é o fruto inevitável de um coração que foi alcançado pela graça. A compaixão é o fruto de quem foi perdoado e aprendeu a amar. A compaixão é o fruto de quem foi restaurado e aprendeu a servir. O avivamento que começa no arrependimento se expande na compaixão. Ele também transforma relação com Deus, transforma a nossa relação com Deus e redefine a forma como enxergamos as pessoas. O coração permanece indiferente, algo ainda precisa plenamente ser transformado. Eu queria convidar você a ficar de pé nesse momento em nome de Jesus. Feche os teus olhos. Feche os teus olhos. Já coloca a mão no seu coração e começa a falar: Senhor, eu preciso pôr, ó Deus, em prática, Pai, todo conhecimento. Eu preciso, Deus, sair, Deus, da posição de espectador, ó Deus, para a posição, Deus, de praticante, ó Deus, da Tua Palavra. Eu quero manifestar, Deus, o sentimento, Deus, de compaixão pelo outro. Eu não quero mais viver, Deus, da forma que eu vivo. Querido, eu tenho certeza que houve oportunidades de você ouvir pessoas, e você fechou o seu coração, porque você julgou. Eu sei que Deus está trazendo dentro do seu coração, agora neste momento, pessoas que precisavam de um abraço seu. Eu sei que Deus está trazendo à memória pessoas que precisavam ouvir um te amo da sua boca. Eu sei que Deus está trazendo à memória pessoas que você julgou, você não ouviu, mas julgou, você classificou. Eu sei que Deus está trazendo à memória ao seu coração momentos que você poderia ter dado um aperto de mão, oferecido um apoio, mas você tratou com indiferença essas pessoas. Como também Deus pode estar trazendo à memória momentos a qual pessoas não tiveram compaixão com você, pessoas te julgaram, pessoas te classificaram, pessoas que te abandonaram. No momento mais difícil da sua vida, você foi julgado, ou no momento mais difícil da vida do outro, você julgou, e você não se perdoa por isso. Mas hoje o Espírito Santo, Ele quer curar você. Hoje o Espírito Santo, Ele quer curar você nessa noite.
Nós iremos cantar uma canção, e eu quero ministrar, através do Espírito Santo, algo que Deus está falando ao meu coração. Mas nesse momento, coloca a mão no seu coração e começa a falar: Senhor, eu preciso me perdoar. Eu preciso perdoar pessoas. Momentos que eu julguei, momentos que eu não tive compaixão, momentos que eu não vivi conforme a tua palavra. Vai orando, querido, vai conectando o seu coração com Deus. Pra ti, Senhor, eu vou viver pra ti, Senhor, pra uma nova história me ungiu, eu vou até o fim, eu vou até o fim. Eu vou viver pra ti, Senhor. Eu vou viver pra ti, Senhor. Pra uma nova história me ungiu. Eu vou até o fim. Eu vou até o fim. Querido, em nome de Jesus, você que acha que foi falho, você acha que tem falhado nesse ensinamento, eu queria convidar você aqui na frente. Falei: Glauber, eu preciso alinhar minha vida, eu preciso ter compaixão das pessoas, eu preciso parar de julgar as pessoas. Ou você que quer se perdoar, esse momento é para você também, querido. Vem aqui à frente. Se você quiser ajoelhar, pode ajoelhar. O jeito que você quiser ficar aqui na frente, mas não fica do jeito que você está. Nós iremos ungir você, nós iremos orar pela sua vida, para Deus arrancar esse sentimento de dentro de você, ou para Deus transformar o seu interior. Em um momento da ministração eu falei algo muito poderoso. A compaixão, ela revela o caráter de Cristo em nós. Ela revela o quanto nós fomos transformados, o quanto nós somos transformados através do caráter de Cristo. Enquanto nós vamos louvando, nós iremos ungir. Eu chamo o corpo de liderança, os obreiros que estiverem aqui na igreja. Ora pela vida dessas pessoas e comecem a declarar sobre elas. Senhor, nós apresentamos, ó Deus, a vida dos teus filhos neste lugar. E nós declaramos, ó Deus, que hoje, Pai, o Senhor possa, Senhor, adentrar, ó Deus, nas emoções, adentrar, ó Deus, no coração, Pai, para que haja transformação, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, eu vou viver pra ti, Senhor, pra uma nova história me ungiu. Eu vou até o fim, eu vou até o fim, eu vou viver pra ti, Senhor. Eu vou viver pra ti, Senhor, pra uma nova história me ungiu. Eu vou até o fim, eu vou até o fim, eu vou viver pra ti, Senhor. Eu vou viver pra ti, Senhor, pra uma nova história me ungiu.
vou até o fim, eu vou até o fim. Aleluias, glória a Deus. Obrigado, Senhor, por este momento. Obrigado, Deus, por aquilo que o Senhor fez neste ambiente. Obrigado, Deus, que houve cura, houve restauração, houve transformação, Senhor. Nós somos gratos, ó Deus, por tudo que o Senhor fez nesse lugar hoje, e que nós possamos e passemos a cumprir a nossa missão, e que venhamos viver conforme o Senhor viveu, em nome do Senhor Jesus. Aplauda o Senhor bem forte. Aleluias. Podeis voltar ao seu lugar. E debaixo dessa unção nós iremos passar pelo momento do dízimo e pelo momento da oferta. Os líderes vão estar passando com envelope. Levanta sua mão, você que quer ofertar. Vai ter o QR Code aqui também no telão. Levanta sua mão, querido, pega o envelope. Pega o envelope. Oferte na casa do Senhor. Nós vamos até o fim, nós vamos até o fim. Eu vou viver pra ti, Senhor. Eu vou viver pra ti, Senhor. Pra uma nova história me ungiu. Nós vamos até o fim. Aleluias. Se coloque de pé, querido, você que ofertou. Se você não ofertou também, fique de pé. Deus, Ele quer derramar sobre a tua vida. Fique de pé, querido, recebe essa bênção. Levanta suas mãos, levanta o envelope. Senhor, nós apresentamos, ó Deus, o dízimo e a oferta do teu povo, Senhor. Nós declaramos, ó Deus, o mover sobrenatural, ó Deus, sobre essa semente. Nós declaramos, ó Deus, que vai multiplicar, vai florescer, Senhor. Vai multiplicar, Pai, porque o Senhor é fiel em fazer. Que a bênção do Senhor esteja a vida de cada um, em nome de Jesus. Pode trazer em nome de Jesus. Aleluia. Se coloque de pé, querido, para a gente encerrar. Aleluias. Amanhã nós temos culto de poder às 10 da manhã. E nosso culto da família às 19. Querido, não fique de fora. Venha participar do mover sobrenatural da igreja em nome de Jesus. Aleluias. Estenda suas mãos. Que o amor de Deus Pai, a graça de Cristo Jesus, as consolações do Espírito Santo esteja com você. Vá em paz e que o Senhor te abençoe em nome de Jesus. Estamos encerrados. Até amanhã.